Oi, meu nome é Milena Brandão, sou professora do Instituto Federal de Santa Catarina, campus Florianópolis, e esse é um vídeo em que eu vou falar sobre os filtros anaeróbios. Só resgatando aqui um pouco sobre as nossas instalações hidrossanitárias, que envolvem instalações de água e esgoto. Nós temos, então, definido pela NBR 5626 de 2020, todas as instalações de água fria e quente. Temos definidas pela NBR 8160 todas as instalações de esgoto sanitário. E lembrando que a última tubulação das instalações de esgoto sanitário chama-se, coletor predial e, no caso de não haver uma rede pública coletora de tratamento de esgoto, a gente, então, após esse coletor predial, precisará fazer um projeto de um sistema de tratamento de esgoto individual. Esse sistema, então, vai ter, parte dele sendo definido pela NBR 7229 e o restante sendo definido pela NBR 13.969. NBR 13.969 se chama tanques sépticos, unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos, projeto, construção e operação. Os sistemas de tanques sépticos, eles devem ser projetados de forma completa, incluindo a disposição final para o efluente e lodo, bem como o tratamento complementar, conforme então o que diz a NBR 13.969. Então, resgatando aqui, a primeira etapa do nosso tratamento, ela acontece no tanque séptico, onde ocorre a separação principalmente dos sólidos e dos líquidos do nosso esgoto. Toda essa parte do tanque séptico está definida e descrita pela NBR 7229. O tratamento complementar, então, ele é necessário ser realizado após o tanque séptico, Essa segunda etapa de tratamento, ela é definida pela NBR 13.969, que vai trazer para a gente uma série de possibilidades, mas a mais comum e mais utilizada é o filtro anaeróbio, que eu vou descrever aqui nesse vídeo. É no filtro anaeróbio que se forma uma espécie de biofilme, que ele é responsável por toda a degradação biológica proveniente do tanque séptico. Considerando então o conjunto de tanque séptico e filtro anaeróbio, a DBO, que é a demanda bioquímica de oxigênio do esgoto, ela vai ser reduzida entre 40% e 75%, o que então é bastante satisfatório nesse processo de tratamento do esgoto. O item 3.4, que apresenta as definições da NBR 13.969, vai falar para a gente que filtro anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente é um reator biológico com esgoto em fluxo ascendente, composto por uma câmara inferior vazia e uma câmara superior preenchida de um meio filtrante, onde atuam diversos micro-organismos facultativos e anaeróbios responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. Temos aqui o detalhamento técnico trazido pela NBR 13.969, que vai apresentar para a gente uma das formas possíveis de se fazer um tanque séptico, que seria essa forma cilíndrica, vou falar um pouco mais daqui a pouquinho. Então, aqui a gente consegue ver nesse desenho em corte, aqui na parte inferior do slide, o efluente do tanque séptico entrando, pelo filtro anaeróbio e sendo conduzido para a parte inferior do filtro, para essa câmara inferior. Essa câmara inferior, então, ela é vazia, E a partir do momento que a gente tem ela sendo preenchida com o efluente do tanque séptico, a gente vai tendo, então, esse processo de fluxo ascendente. Entre uma câmara e outra, a gente tem esse fundo falso, certo? Na parte superior, então, nós temos, uma câmara cheia de um meio filtrante, que no caso aqui, até como mostra aqui essa foto, geralmente costuma ser brita. A norma diz pra gente, que pode ser brita,
Podem ser peças de plástico, tanto em formatos de anéis como peças estruturadas para tal fim, ou ainda outros materiais que podem ser resistentes a esse meio mais agressivo, né? A utilização mais comum realmente é a brita, e nesse caso a gente deve utilizar pode ser brita 4 ou brita 5, mas a ideia é que as dimensões, né, da brita sejam as mais uniformes possível. Isso, né? A ideia de ser o mais uniforme possível é que não haja, né, nenhum tipo de obstrução precoce desse filtro. Então, a ideia é que os vazios entre as britas, de fato, permitam tanto o fluxo ascendente do efluente, como também, né, a presença ali dos micro-organismos que vão estar fazendo esse processo de filtragem. O fundo falso, né, que existe entre uma câmara e outra, ele deve ter furos, né, de 2,5 centímetros, e existe essa observação importante que é: o número total de cavas deve ser de tal modo que a somatório da área das cavas corresponda no mínimo a 5% dessa área do fundo falso, para permitir então também o fluxo do efluente. No caso de haver algum tipo de dificuldade de construção, todo o volume do leito, né, pode ser preenchido por esse meio filtrante. Nesse caso, então, o esgoto afluente deve ser introduzido até o fundo, a partir do qual é distribuído sobre todo o fundo através de tubos perfurados. Geralmente, né, o que se observa na prática é que os filtros cilíndricos, eles são pré-moldados, né, eles são comprados prontos, e eles já vêm, então, com esse fundo falso feito, o que facilita bastante a execução. Agora, quando o filtro anaeróbio ele é construído in loco, normalmente, então, ele vai ser de base retangular, e daí, nesse caso, ele costuma ser totalmente preenchido com brita. Depois, então, desse efluente ser filtrado, né, a gente vai ter, então, esse escoamento do efluente para a disposição final, que a gente vai ver em outro vídeo, né, o que acontece lá na disposição final. Mas esse efluente, então, ele vai escoar por uma calha vertedora ou por uma canaleta. Reparem aqui pela foto que a calha vertedora nada mais é, né, do que uma tubulação com furos, e a canaleta em si seria uma tubulação ao meio, né, cortada ao meio no seu tamanho aqui longitudinal. É importante ainda, né, a norma vai trazer para a gente observar o seguinte: todo o processo anaeróbio, ele é bastante afetado pela variação de temperatura do esgoto, né, sendo assim, a sua aplicação deve ser feita de modo criterioso. O processo é eficiente na redução das cargas orgânicas elevadas, desde que as outras condições sejam satisfatórias. Os efluentes do filtro anaeróbio, eles podem também exalar cheiros e ter a cor escura. O dimensionamento do volume do nosso filtro anaeróbio, ele se dá a partir da seguinte equação: V é igual a 1,6 vezes N vezes C vezes o T, sendo N o número de contribuintes, o C a contribuição de despejos e o T o tempo de detenção hidráulica. Existem ainda algumas questões que são apontadas pela norma, que são: o volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 litros e a altura do leito filtrante, já incluindo, né, a altura do fundo falso, ela é limitada a 1,20 m, sendo que a altura do fundo falso, né, especificamente, ela é limitada a 60 centímetros. Então, né, a ideia é que o fundo falso fique bem no meio e essa altura é fixa no valor de 1,20 m. Aqui para o município de Florianópolis, a gente vai usar a contribuição, né, o número de contribuintes do nosso sistema, de acordo com a orientação técnica da Vigilância Sanitária, que vai dizer para a gente que para edificações multifamiliares a gente vai considerar 2 pessoas por dormitório. A mesma orientação técnica vai trazer para a gente que a contribuição diária de esgoto, ela vai ser 80% do consumo diário de água, sendo que 200 litros é o consumo diário de água, 80% disso a gente teria o C como 160 litros.
O valor de T, ele vai variar conforme a temperatura média dos meses mais frios. Para isso, então, a gente vai precisar verificar esse valor. Trouxe aqui, então, o portal da Epagre-Ciram, em que a gente pode encontrar esses valores de temperatura. Aqui para Florianópolis, São José, né, na região da Grande Florianópolis, a gente vai encontrar como temperatura média dos meses mais frios 13,8 graus Celsius, sendo então que a faixa que vai ser adotada para a gente fazer o nosso projeto é abaixo de 15 graus. Aqui na tabela 4 da NBR 13.969, a gente vai ver então que temos que usar essa primeira parte aqui da nossa tabela para verificar o valor de T. Esse valor de T, ele vai depender não só da temperatura, mas também da contribuição de área de dejetos. Então, para isso, a gente vai precisar também fazer essa breve verificação antes de fechar a fórmula completa, né? Destaco aqui que o T do filtro, né, que é o que estamos calculando nesse vídeo, ele é diferente do T do tanque séptico que a gente recém calculou na primeira etapa do nosso tratamento. Para exemplificar, então, o dimensionamento, trouxe aqui o projeto da estudante Grace Kelly Estevam, né? Mostro aqui o desenho da planta do pavimento tipo dela. O prédio projetado por ela nas disciplinas do curso aqui de engenharia possui 4 pavimentos tipo, sendo que a gente tem 4 apartamentos com 3 dormitórios e 2 apartamentos com 2 dormitórios. Começamos calculando, então, o valor de N, né, que seria a população dessa edificação. Consideramos, então, 2 pessoas por dormitório. Sendo assim, então, primeiro a gente faz a população do pavimento, 4 apartamentos, vezes 3 dormitórios, vezes 2 pessoas, mais 2 apartamentos, vezes 2 dormitórios, vezes 2 pessoas. Temos como população do pavimento 32 pessoas. Multiplicamos, né, pela população, pelos 4 pavimentos tipo, e encontramos como população da edificação 128. Reparem aqui que já coloquei na fórmula o 128. A gente sabe, então, que o valor de C é 160. Já incluí aqui na fórmula, então, né, 128 vezes 160. Vamos encontrar o T. O T, a gente já viu, né, que ele depende tanto da temperatura quanto da contribuição de área. Então, a nossa temperatura média do mês mais frio é inferior a 15 e a contribuição de área, que é o 128 vezes o 160, vai ser acima de 9.000 litros. Então, temos aqui como valor de T encontrado 0,75. Podemos agora verificar o volume completo. Chegamos em 24.576 litros, o que equivale em metros cúbicos a 24,576. Depois que a gente encontra o volume, a gente vai então definir qual geometria que deve ser adotada. Temos 2 possibilidades de geometria para adotar: geometria cilíndrica e prismático retangular. No caso do prismático retangular, a NBR 13.969, ela não vai especificar exatamente se existe proporção entre esses lados, se pode ser um prismático, né, com base quadrada, se precisa ser prismático retangular, então isso não está definido. Mas o que se pode observar, né? Que os desenhos anexados à norma trazem trazem como exemplos filtros de base retangular. Certo? Então, assim, essa é uma recomendação trazida pela professora Andresa, engenheira sanitarista do curso do Departamento da Construção Civil aqui do IFSC também, né? Então, ela recomenda, né, com base na experiência, né, em projetos, que a gente adote essa proporção dos lados de 1 para 2, assim como a gente faz lá no tanque séptico, tá? E o que ela observa também é que alguns municípios só aprovam se de fato existe essa proporção também no filtro. Então, já que a norma não fala nada, podemos então usar esse critério igual o do tanque séptico para não correr o risco de o projeto não ser aprovado. Aqui no vídeo, eu vou trazer para a gente o exemplo do dimensionamento de um filtro cilíndrico, tá? Então,
a gente já encontrou o volume, né? E agora a gente vai simplesmente pegar a equação que vai definir o volume de um cilindro e encontrar o que seria esse diâmetro, beleza? A altura, a gente não tem escolha, a altura a gente vai ter que usar como 1,20 m, que é o que a norma define como uma altura fixa. Fiz aqui uma equação bem simples, né, em que a gente tem aqui então o volume, que eu já encontrei pela equação do 1,6 vezes o n vezes o c vezes o t, é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4 vezes a altura, que é a equação de volume do cilindro. Então, temos aqui 24,576 é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4 vezes 1,20 m. Desenvolvendo toda a equação, encontrei que o diâmetro seria 5,106 metros. Esse valor eu preciso arredondar. Como que eu vou fazer esse arredondamento? Bom, como a gente de modo geral utiliza os filtros cilíndricos como pré-moldados, a gente vai ter que verificar quais os pré-moldados que tem disponível, quais os tamanhos, né, de anéis disponíveis para vender no mercado. E geralmente esse valor vai ser ou múltiplo de 5 centímetros ou múltiplo de 10 centímetros. Então, eu vou supor aqui que seria 5,15 metros o diâmetro que eu encontrei para comprar, né, desse filtro já pré-moldado. Então, né, a gente vai ter definido aqui com base no nosso projeto aqui feito no vídeo, né, que as dimensões internas desse filtro, então, seriam 5,15 metros de diâmetro por 1,20 m de altura útil. Importante lembrar que são tudo dimensões internas, tá? A gente faz aqui uma breve verificação, e essa informação é importante de aparecer no memorial descritivo, que o volume projetado, então, é 24.997 metros cúbicos, tá? Que é maior, né? Que deve ser maior do que aquele mínimo que a gente encontrou com a equação do V igual a 1,6 vezes N vezes C vezes o T. A norma diz pra gente, com relação aos materiais, né, que nós podemos fazer de concreto armado, de plástico de alta resistência ou ainda de fibra de vidro de alta resistência. É fundamental, então, né, que não haja infiltração da água externa com a zona reatora e nem vice-versa. Então, esse filtro anaeróbio, né, ele é completamente estanque, tá? Fechado. Quando ele for instalado num local em que há trânsito de pessoas ou de carros, o cálculo estrutural, então, deve levar em consideração essas cargas, tá? Após, então, esse tratamento no filtro anaeróbio, o efluente vai para uma disposição final. Também está descrita pela essa mesma norma, 13.969, mas a gente vai ver em outro vídeo. As referências bibliográficas para eu realizar esse vídeo aqui foram a NBR 13.969, os dados presentes no portal da Epagre-Ciram, assim como as notas técnicas presentes na apostila da professora Andresa Thyssen, e ela também tem um canal de YouTube que tem vários vídeos em que ela traz toda a parte de saneamento e de questões de instalações hidrossanitárias mais detalhadamente. Muito obrigada e vejam depois o vídeo do sumidouro.